Hoje aqui no nosso encontro a gente está com a nossa querida Yalabá, especialista em experiência do cliente e do colaborador. Eu já vou iniciar perguntando a ela qual a diferença entre especialista do cliente, especialista do colaborador e como ela se posiciona como essa maravilhosa no mercado, que eu tenho a honra de entender o trabalho dela nessa caminhada das empresas. Então seja muito bem-vinda aí aqui nessa nossa conversa. Já comece desmistificando qual é a diferença dessa experiência. Obrigada, Nathalie, pra gente falar sobre isso, e a gente tem que colocar justamente essa parte de diferença. Por que diferencia a experiência do cliente e a experiência do colaborador? Quando a gente fala de experiência do cliente, a gente pensa numa promoção que ela acontece externamente da empresa, ou seja, é algo que eu entrego que vai da porta para fora, como a gente costuma falar dentro do nosso universo de CX. Quando eu falo da experiência do colaborador, que é um passo anterior à experiência do cliente, é justamente quem entrega. A gente precisa entender que a gente precisa cuidar também de quem cuida do cliente. Um colaborador, se ele estiver extremamente insatisfeito, se ele não trabalhar num ambiente positivo, se ele não tiver uma liderança que realmente represente uma cultura organizacional de uma maneira clara e eficiente, ele não vai conseguir impactar positivamente o cliente que estiver lá fora. Então a gente diz que a experiência do colaborador, ela é uma premissa para que eu consiga promover uma excelência na experiência do cliente. Entende? Por isso que a gente tem esses dois pontos que a gente trabalha firmemente para a gente poder ter sucesso na entrega e satisfação junto ao cliente. O quanto o empresário, ele entender, ele colocar isso dentro do planejamento dele, de estratégia da empresa, essa preocupação, nesses anos que você já trabalha com isso, o que você conseguiu mapear de que isso contribui para o retorno do cliente, para que o cliente compre novamente dessa empresa? Isso, como você falou, hoje eu trabalho com isso há 20 anos dentro desse universo de gestão de relacionamento com o cliente. E primeiro que isso foi um start que aconteceu dentro dos meus próprios negócios, desde quando eu comecei a empreender, quando eu tive a minha sociedade empresária, de que quanto mais eu cativasse o relacionamento com o meu cliente, mais rentabilidade eu tinha para o meu negócio. Então hoje a gente tem essas nomenclaturas todas específicas, mas a gente já trabalhava muito assiduamente com isso. E qual que é o impacto financeiro disso? E hoje a gente tem muito claro no mercado. Empresas que efetivamente elas promovem e focam na experiência do cliente, elas conseguem ter uma rentabilidade até 60% mais. Por quê? Porque o meu cliente que tiver uma boa experiência junto ao negócio que eu promovo a ele além de se manter fiel, né, além de se manter ali constantemente comprando, ele consegue me trazer novas indicações e novas pessoas para que possam continuar adquirindo. E quanto mais essa conexão ela é ampliada, quanto mais essa confiança ela acontece, maior vai ser o ticket que ele vai comprar. Então entende por que a rentabilidade, o faturamento ele acaba acontecendo? E a gente só fica onde a gente se sente bem. Onde, além de eu viver experiência, eu tenho satisfação, porque também são conceitos completamente diferentes. A gente fala muito sobre o sucesso do cliente, sobre a experiência do cliente, e são áreas diferentes. Eu não posso nunca pensar em experiência se eu não entregar satisfação. Por quê? Porque a experiência, ela é um todo, né? Mas a satisfação é o óbvio. E o que seria o óbvio? O que você comprometeu a entregar para o seu cliente. Nesse 1 minuto de sabedoria com essa expert de experiência do cliente, me dá 3 passos ou 3 principais ações que essa pessoa que entendeu que precisa desse comportamento, que ela entendeu que isso precisa ser uma área, que precisa ser ativa dentro da empresa dele, ele já pode iniciar para melhorar essa satisfação e essa experiência do cliente. Primeiro ponto é buscar conhecer o seu cliente. Não tem como você pensar em entregar experiência, em você promover essa excelência se você não conhece o seu cliente. A gente tem que esquecer aquela máxima de que trate o cliente como você gostaria de ser tratado. O seu cliente não é você. O seu cliente é o seu cliente. Então eu preciso conhecê-lo a ponto de saber como ele quer ser tratado, como ele quer que eu me relacione com ele. Então o primeiro ponto é eu conhecer de fato o meu cliente. Segundo ponto é eu identificar a jornada, o que ele percorre dentro da minha empresa, qual é o passo a passo que ele segue, para eu entender onde podem estar os gargalos, onde pode estar ali as omissões, para que eu possa trazer mais eficiência. E automaticamente, se eu tenho uma incidência recorrente de algumas reclamações, algumas demandas, também é um fator claro de que eu tenho falha no meu processo e que eu preciso pontuar e trazer uma melhoria. Então esses 3 pontos iniciais: conheça de fato o seu cliente, busque identificar a jornada que ele percorre dentro do seu negócio e você identificar quais são as reclamações constantes para que você possa trazer correções e melhoria de processo. Obrigada, minha amiga. E se você quiser saber mais, dia 31/7 eu te espero. E tu vai aprender essa jornada no detalhinho com essa maravilhosa no nosso evento. Se liga aí.